Nesse vídeo você vai descobrir o propósito da espiritualidade na vida de uma pessoa, e como ele pode variar de pessoa para pessoa, porque isso depende das suas crenças religiosas e valores individuais. Mas, em geral, a espiritualidade pode ajudar as pessoas a encontrarem um sentido e propósito em suas vidas, a lidar com situações difíceis e a cultivar relacionamentos significativos com os outros. Primeiro, para algumas pessoas, a espiritualidade envolve a conexão com uma força divina como Deus e Jesus, ou com o universo em geral, enquanto para outras pode envolver uma busca interna por autodescoberta e crescimento pessoal. Independentemente de como a espiritualidade é definida e qual religião a pessoa define para si, é importante entender que muitas pessoas encontram conforto e apoio em suas práticas espirituais. Segundo, porque a espiritualidade também pode ser uma fonte de inspiração para fazer escolhas éticas e morais em suas vidas, ajudando a viver em harmonia com seus valores e a tomar decisões que beneficiem a si mesmos e aos outros. E em terceiro, o propósito da espiritualidade na vida de uma pessoa pode ser encontrado em seu papel de proporcionar significado, conexão com o que está além de nós mesmos, e orientação moral para aqueles que buscam uma vida mais satisfatória e significativa. E uma das principais formas de encontrar o propósito da espiritualidade é por meio da meditação e oração, que nos ajuda a nos conectar com o divino e a nos tornarmos mais conscientes de nossa própria natureza interior. Na Bíblia, encontramos muitos versículos que falam sobre o propósito da espiritualidade. Um deles é João 15:5, onde Jesus diz: "Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Isso significa que, para encontrar o verdadeiro propósito da espiritualidade, precisamos nos conectar com Deus, que é a fonte da vida e do significado. Outro versículo importante é Colossenses 1,16, que diz: "Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele." Esse versículo nos lembra que o propósito da espiritualidade é descobrir e cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, e nos tornarmos instrumentos de sua vontade para transformar o mundo ao nosso redor. Os propósitos de Deus para o homem é que Deus criou o homem para ter um relacionamento íntimo com ele e para cumprir um propósito específico em sua obra na terra. Esse propósito envolve glorificar a Deus e fazer a vontade dele em todos os aspectos da vida. O livro de Gênesis apresenta a criação do homem e da mulher por Deus, dando a eles a responsabilidade de cuidar da terra e dos animais. Gênesis 1:27-28 diz: "Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: E sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra." Além disso, a Bíblia ensina que o homem foi criado para glorificar a Deus em tudo o que faz. Coríntios 10:31 afirma: "Portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus." Outro propósito de Deus para o homem é viver em comunhão com ele e com os outros seres humanos. Em João 17:3, Jesus diz: "Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Em resumo, a visão espiritualista sobre os propósitos de Deus para o homem é que ele criou o homem para ter um relacionamento íntimo com ele, para cumprir um propósito específico em sua obra na terra, para glorificar a Deus em tudo o que faz e para viver em comunhão com ele e com os outros seres humanos. Agora, muitas pessoas não percebem, mas existe um único e maior erro que cristãos vivem cometendo para conseguir entrar em harmonia com Deus e viver em comunhão com ele. Esse erro está em como os seres humanos enxergam a vida e como se relacionam com o mundo ao redor. Isso que eu vou falar agora com certeza é o maior erro da vida de um cristão dentro da igreja. E esse erro está em como conseguir cumprir com a vontade de Jesus. Porque Jesus durante toda a sua passagem na terra deixou o maior exemplo humano que poderíamos ter: a atitude. Jesus durante toda a sua vida fez muito mais do que ele falou. No Evangelho do Novo Testamento podemos ver Jesus ensinando a importância do amor, da compaixão, da justiça e da humildade, e incentivou seus seguidores a imitá-lo em seus comportamentos. Ou seja, em outras palavras, Jesus deixou o seu próprio comportamento como o exemplo que a humanidade deve seguir. Imitar o comportamento de Jesus é nada mais e nada menos que viver em harmonia com Deus seguindo seus propósitos e vontades. E a atitude do comportamento dele foi o seu maior exemplo.
É muito fácil ter amor quando é para ter amor. É muito fácil ter humildade no momento que é para ter humildade. É muito fácil perdoar quando o problema é simples e é fácil perdoar. É muito fácil apontar o dedo pela justiça quando a dor não é nossa. Difícil mesmo é amar no momento da briga e da ofensa. Difícil mesmo é ser humilde em cima do palco no momento de exaltação e dos aplausos. Difícil mesmo é perdoar quando sofremos uma calúnia. E mais difícil mesmo é ser justo e bondoso no momento de apontar o dedo com raiva do problema. Portanto, seguir os ensinamentos e comportamentos de Jesus é fundamental para alcançar uma vida espiritual plena e satisfatória. Ao imitar a vida de Jesus, os cristãos buscam se tornar mais semelhantes a ele, desenvolvendo uma personalidade mais amorosa, compassiva, justa e humilde. E para conseguir isso leva muito tempo. Mas deve ser um processo construído através de muita força de vontade e disciplina, para sempre estarmos arrependidos quando caímos na tentação do pecado. Porque o quanto a gente leva a sério o comportamento de Jesus reflete em suas escolhas sobre a vida e as decisões diárias, tanto em questões práticas como em questões mais profundas de caráter moral e ético. Por exemplo, Jesus ensinou a importância de perdoar os outros, de amar e cuidar dos necessitados. Além disso, a vida de Jesus é vista como um exemplo de como os cristãos devem se relacionar com Deus. Jesus ensinou a importância da oração, da adoração e da obediência a Deus, e viveu sua vida em completa submissão à vontade de Deus. Seguindo seu exemplo, os cristãos buscam se aproximar de Deus e desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. Por fim, viver de acordo com a vontade de Jesus é visto como uma forma de testemunhar a fé cristã e levar outros a conhecer e seguir a Jesus também. Ao viver uma vida de amor, compaixão e justiça, os cristãos podem mostrar aos outros o amor de Deus e ser uma luz para o mundo.